you in my basement. É dia de estreia no Globoesporte.com, é o quadro Lembra Dessa. A ideia é resgatar e relembrar histórias engraçadas, curiosas e polêmicas do futebol e do esporte brasileiro. E nada melhor do que um quadro que conta muitas histórias, receber um cara que quase não tem história. Falcão, tudo bom? Tudo bem, e você? É um prazer receber você. Prazer é meu. O quadro é para contar histórias divertidas, engraçadas, polêmicas do futsal, do futebol brasileiro. E você não só tem muita história, como também tem um grupo que compartilha muitas histórias, né, Falcão? Verdade, a gente tem um grupo no WhatsApp que tem Neymar, Robinho, Kaká, Júlio Batista. Aí tem o pessoal da música também, Fernando Pires, Alexandre Pires. Aí tem o Marco Luque, tem o pessoal do futevôlei. Então tem o Daniel Alves, Marcelo. Tem uma galera forte ali, o Elano, que é o administrador, né? Então a gente tem uma galera ali que é resenha todo dia. Fábio Luciano também. Tem muita gente, que eu vou acabar esquecendo de citar alguns. Mas realmente é resenha todo dia, o dia inteiro. Falcão, acho que um dos episódios que o esporte mundial lembra esse recorde, talvez tenha sido uma das grandes histórias do esporte de superação. Completa 5 anos esse ano, a paralisia facial que você teve em 2012 na Copa do Mundo de Futsal. Queria que você relembrasse como que foi a superação, o título do Brasil e, poxa, acho que poucos jogadores ficariam no Mundial. O problema que você teve, né? Na verdade eu me preparei durante 4 anos para aquela Copa do Mundo e lembro que na primeira partida, com 3 minutos de jogo contra o Japão, acabei sentindo a panturrilha. E na minha cabeça, uma Copa do Mundo são 18 a 20 dias. Uma lesão de panturrilha é complicado, né? Então eu fiz os exames, tinha uma expectativa de poder jogar, iam me cortar, acabaram não me cortando. E todos os dias, por ser panturrilha, não podia descer para almoçar, não podia descer para jantar. Era tudo no quarto, o pessoal saía para treinar, eu ficava no quarto. E sem saber se tudo aquilo valia a pena, né? Na Tailândia, a internet não era como é hoje. Televisão não tinha o que ver e aquilo começou a mexer no meu psicológico. E até que 6 ou 7 dias depois eu acordei com o lado paralisado, o lado direito totalmente paralisado, fui mastigar e mordi o lábio e quando chegou a noite eu fui piscar, já não conseguia piscar, né? Então era mais um problema para superar e quando chegou a fase final da Copa do Mundo, eu já queria voltar a jogar, mesmo com a panturrilha não estando totalmente 100% e o lado totalmente paralisado, né? Mas eu queria só jogar, não estava nem aí se era superação, o que ia passar de positivo ou negativo. O que eu queria era jogar e ajudar a seleção brasileira, então eu acredito que por todos esses fatores, principalmente pela paralisia facial, eu acredito que seja a história mais bacana assim, que eu tive na minha carreira e que eu pude mostrar para todo mundo que às vezes o pessoal não vai trabalhar por causa de uma gripe, por causa de alguma coisa. Então ali, sem eu perceber, eu queria fazer só o que eu amava fazer, que era jogar futsal. E acabou tendo essa repercussão muito positiva para mim também. E ainda foi numa partida contra a Argentina, eu acho que todo mundo se lembra daqueles 2 gols que você fez, aquela imagem, você ajoelhado na quadra, um momento emocionante, acho que para guardar pro resto da vida, né? Enquanto eu estiver enxergando, enquanto eu estiver andando, eu quero ajudar o meu país, quero ajudar o meu esporte, porque tudo que eu faço por entrega total e por amor. Eu acho que talvez até por essa e outras histórias. Presente, o Pula também, que é um brasileiro naturalizado russo, estavam presentes, que eu estava rodeando ali para tirar fotos com o Cristiano Ronaldo, rodeando. Ele estava comendo, né, que tem um espacinho reservado para os premiados. E aí quando eu passei assim, ele me viu, daí ele me olhou de novo, daí ele falou, Falcão, eu falei, daí ele me chamou, chamou um amigo dele, quem está aqui, não sei o quê. E tá aí o Thiago que não me deixa mentir. Então aquela em 2008 foi o primeiro contato físico que eu tive com o Cristiano. Aí depois na Copa do Mundo aqui também em 2014, que ele estava aqui em Campinas, eu fui lá visitá-lo também, ele me atendeu super bem. E depois agora reencontramos nessa premiação da FIFA, que foi mais especial, porque conforme vai passando o tempo, a internet vai me aproximando mais das pessoas, as pessoas vão me conhecendo mais e realmente a aceitação nessa premiação foi muito legal. Fui tirar foto com o Sérgio Ramos me reconheceu, falou muito bem de mim, o Modric também me olhou, daí quando eu falei que era dele me abraçou, o Zidane é a mesma coisa, e o Maradona, a Batistuta foi impressionante, porque eu estava ali mesma coisa com o Maradona rodeando. Aí estava ele e o Batistuta conversando, o Batistuta me olhou, aí o filho dele falou alguma coisa no ouvido dele, aí ele me perguntou se era o Falcão do futsal, daí ele me abraçou, falou que eu fazia muitas pessoas felizes, e eu e o Maradona pegava, beijava minha mão a noite inteira quando ele me encontrava, e à noite quando nós fomos jantar no hotel, eu falei para ele que ele tinha beijado a minha mão algumas vezes, que eu precisava fazer uma foto daquele jeito. Daí ele pegou minha mão, começou a beijar várias vezes, e eu fiz aquela foto que deu uma repercussão muito legal. Então, tá num esporte que não é tão reconhecido, mas você ter esse reconhecimento como se fosse um jogador de futebol renomado, para mim isso não tem preço. Como que é, Falcão? Porque a gente vê nas redes sociais
não só Maradona, Cristiano Ronaldo, mas todos os jogadores, Neymar, Rames Rodrigues, recentemente que eu vi. Como que é receber esse assédio de caras que jogam no futebol, que é um esporte um pouco mais popular que o futsal, mas que eu acho que muita gente jogava futsal no começo da carreira e talvez por isso tenha essa identificação contigo. Não, isso pra mim é sensacional, porque às vezes jogadores de países que você nem imagina que ou nasceram em países totalmente distantes ou jogam em países totalmente distantes do futsal. Agora mesmo, antes de ontem, quem mandou a mensagem foi o Drogba, né? Eu mandei um comentário na foto dele, ele mandou um direct agradecendo, então ele já me seguia há muito tempo. E às vezes a gente não tem noção disso, né? Então às vezes eu vou pesquisar perfis de jogadores renomados e a maioria me segue, me acompanha. Então isso para mim é muito legal de ter esse reconhecimento e poder levar o futsal num topo que às vezes a gente nem imagina, mas o pessoal de alguma forma acompanha. Falcão, você é um cara que tem muitas histórias. Tem alguma história que você não tenha contado para ninguém de bastidores ou do encontro com alguma personalidade do futebol, do esporte, que você possa contar pra gente, que é uma história engraçada ou uma história que ninguém tenha contado ainda? Tem uma história muito legal em 2008, a gente tinha um jogo em Umuarama e um dia antes eu tive que fazer as chamadas do Mundial, eu gravei em Goiânia. Então eu cheguei em Londrina ou Maringá, 00:30 e depois era mais 4 horas de viagem até Umuarama. E tava aí o Lenísio, né? Daí, bom também que tem o Lenísio que não me deixa mentir. E aí eu fui negociar com o taxista, 400, 450, falei, eu dou 500, mas eu vou dirigindo. O taxista olhou pra mim e falou, tô falando sério, se você não pegar eu vou dar pra outro. O cara foi, daí eu dei 500, ele olhou pra mim assim, daí ele foi indo pro volante, falei, não, eu vou dirigindo. Aí pus o taxista do meu lado, o Lenísio foi atrás, o Lenísio até falou, não acredito no que eu tô vendo, né? E fui dirigindo o táxi do cara. E aí deu meia hora, o taxista baixou o banco e foi dormir, roncou, daí o Lenísio falou, não é possível, eu vou dormir também. E aí viajei 4 horas dirigindo o taxista do lado dormindo, o Lenísio dormindo. Aí nós ganhamos de 8-3, esse jogo tem imagens, foi Jaraguá 8, Umuarama 3, lá em Umuarama eu fiz 5 gols, e sendo 2 gols de bicicleta e dos 5 gols, 4 golaços assim. E aí até o pessoal brincava que sempre que eu tivesse um jogo importante eu ia pegar o táxi e dirigir, né? Então, aquele momento de colocar o taxista do lado, o taxista pegar assim, a viagem é longa, eu vou deitar, vou dormir, que se dane, né? Então acho que essa história foi bem bacana por ser uma coisa meio inusitada e eu chegar no jogo, o Ferret está de prova também, e eu ter feito 5 gols, então foi muito legal. Você sabe que além de rei do futsal, as pessoas te chamam de extraterrestre, né? Queria que você falasse como que é ser considerado um cara fora do normal, fora do comum, nos padrões, porque a gente percebe que você é um jogador da história de futsal, acabou de falar que dirige bem, é um bom piloto, joga sinuca bem, tiver vários vídeos seus nas redes sociais. Cara, tudo que você faz bem, pô. Faço umas mágicas de baralho também, que são legais pra caramba. Mas eu sempre procuro fazer do melhor. Já o ping-pong eu jogo mais que sinuca, viu? Ping-pong eu jogo bem pra caramba também. Mas é legal, cara, acho que é dom que Deus deu e você tem que aprimorar todos os dias, fazer da melhor maneira possível. Eu acho que a grande diferença de eu ter sido o que eu fui no meu esporte foi a cada ano eu querer ser melhor. Então, eu gosto muito de pesquisar algumas coisas, de quebrar alguns paradigmas. Eu não consigo ver nenhum jogador que teve 15 anos de auge, né, em nenhum esporte. Então, desde os meus 20 anos com a seleção brasileira foram 20 anos iguais. Eu não tive altos e baixos, eu quis sempre ser melhor. Agora, perto de fazer 40 anos, ainda jogando em alto nível, eu vejo outros jogadores do meu esporte que com 37, 38 anos pararam de jogar, não conseguiam mais jogar. E eu consegui quebrar essa regra e estar aqui com quase 40 anos e ainda jogando em alto nível. Eu acho que você deu entrevista para o mundo todo, veículos de imprensa do mundo todo. Teve alguma pergunta que você falou, nunca me perguntaram isso que você queria responder? Cara, na verdade o pessoal pesquisa bastante. Tem uma que o pessoal pergunta demais, né? Que é a do São Paulo em 2005, que já faz 12 anos e o pessoal pergunta como se fosse ontem. E todo lugar que eu vou, o repórter pergunta como se ele fosse o primeiro a estar perguntando aquilo, né? E essa daí eu não aguento mais responder. Agora, alguma que ninguém perguntou, não, acho que não. Se já teve alguma vez, eu já dei uma cutucada para perguntar, então acredito que eu tenha respondido de tudo já. Para encerrar, queria que você passasse seu currículo para a galera aí. Gols pela seleção, títulos, maior artilheiro no esporte coletivo, isso eu acho que é legal ressaltar. Currículo do Falcão aí para a gente encerrar. Então, acho que são 385 gols com a seleção brasileira, são mais de 100 títulos entre clubes de seleção, são quase 3 mil gols oficiais, pela Liga Futsal são 524. Pela seleção são 385, já dá quase 1000. Depois tem os estaduais, tem as Taça Brasil, tem brasileiro de seleções, tem os amistosos, que passam com certeza esses números. Eu acredito que a minha história dentro do esporte é muito legal. Todos os times que eu passei eu ganhei títulos importantes, então eu nunca passei
A gente sempre vê grandes jogadores com histórias, pô, mas vejo o Alex, vejo o Ronaldinho Gaúcho, teve o clube que eu passei que não foi legal, foi decepcionante. Então todos os clubes que eu passei eu tive uma aceitação muito boa, consegui fazer história por onde eu passei. E aqui em Sorocaba eu espero continuar fazendo história. Falcão, muito obrigado. Valeu, Emilhão. Precisando de uma carona, se me dá uma caroninha aí. Fácil, mas eu vou cobrar o taxímetro. Valeu.